Qual o maior erro que o profissional de educação física, que o personal trainer, pode cometer na hora de prescrever o treinamento de força, parte 2? Eu sou o professor Rodrigo Baladã e eu vou abordar esse assunto nesse próximo vídeo para você que me acompanha. Mas antes da gente, propriamente dito, entrar no assunto desse próximo vídeo, da parte 2, eu queria perguntar para você que dia é hoje. E se você não sabe que dia é hoje, eu vou mostrar para você. Hoje é, para você que está vendo aí esse vídeo, está aqui ó, no computador, 7 de janeiro de 2017, 21 horas e 58 minutos. Por que eu estou te mostrando isso? Hoje, para qualquer pessoa, é uma data normal, mas para mim é o meu aniversário. E hoje eu estou aqui, ao invés de, por exemplo, eu ter ido à praia, ter ido tomar um chopp com os meus amigos, ter jantado com a minha família, ter almoçado com a minha mulher, ou ter ido para a night, para beber, para curtir, para aproveitar o meu aniversário, eu estou aqui gravando esse vídeo em respeito a você que me acompanha no meu canal do YouTube, em respeito a você que me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e também entra lá no meu site, e principalmente em respeito à educação física, que é a minha profissão, que eu tanto amo, respeito e tenho uma admiração profunda, que foi a profissão que eu escolhi para exercer para o resto da minha vida. E por que eu estou te dizendo isso? Porque não existe outra forma de você conquistar as coisas que você tanto almeja, que você tanto deseja, sem você se abdicar de lazer. Para mim não existe se é Natal, Réveillon, Carnaval, feriado prolongado, Páscoa, Semana Santa, aniversário, não importa. Eu fui um cara muito pobre, filho criado sem pai, eu já falei isso em vídeos anteriores. E todas as coisas que eu conquistei na minha vida foi com dinheiro suado do trabalho da educação física que eu venho fazendo há mais de 14 anos. E todas as coisas que eu conquistei, hoje, por exemplo, eu tenho carro, eu tenho moto importada, eu acabei de comprar um apartamento na Lagoa, área nobre do Rio de Janeiro, um lugar que eu jamais pensei em morar de aluguel. E hoje eu sou proprietário de um apartamento. Eu passava quando eu era criança e olhava, caramba, nunca vou ter condições de morar aqui nesse lugar, nem no apartamento alugado. E eu comprei meu apartamento. E todas as coisas, todos os bens materiais que eu conquistei, foi graças ao meu trabalho na educação física. E não foi fácil não, foi suando, foi ralando muito, foi estudando muito. E eu tô querendo te passar essa mensagem, porque hoje aqui no meu aniversário eu tô gravando esse vídeo e eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E esse comentário que eu estou fazendo isso com você, para você que está me assistindo, ele serve de injeção de ânimo, ele serve de motivação para você conquistar as suas coisas, porque não existe diferença nenhuma entre a gente. O que existe é você querer alguma coisa e entre efetivamente você colocar em prática alguma coisa que você quer. E a diferença entre uma coisa e outra é a determinação que você tem para tirar os teus sonhos e transformar eles em objetivos concretizados. Então, antes de começar esse vídeo, eu queria deixar esse recado para você que está me assistindo, porque eu acho que serve como motivação. A gente só consegue as nossas coisas com muita batalha, com muito esforço. E é muito bacana você conquistar, conseguir as tuas coisas materiais, os teus bens, quando ele é suado, quando ele é trabalhado, quando ele é sacrificado. Então eu queria deixar esse recado aí para você que está me assistindo. E dando prosseguimento aí ao maior erro que o personal trainer pode cometer na hora de prescrever o treinamento de força, essa aqui é a tabela parte 2, obviamente, né? Parte 1 foi apresentada no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista a parte 1 deste vídeo, porque senão você pode não entender alguma informação que eu vá passar aqui nesse vídeo. Na parte 1 desse vídeo eu apresentei essa tabela aqui, que é uma tabela preditiva com relação ao percentual de 1RM e a quantidade de número de repetições que você poderia realizar. E eu mostrei lá no vídeo 1 que essa tabela, quais são os motivos que fazem essa tabela não funcionar por um trabalho individualizado, por uma prescrição qualitativa e rebuscada, que deve ser um trabalho de personal. Porque para o teu aluno te pagar 150, 200 reais hora aula, como os meus alunos me pagam, você não pode fazer um serviço como um professor de musculação de sala normal.
o teu trabalho ele precisa ser muito mais minucioso e eu sempre bato nessa tecla, eu vou sempre bater nessa tecla porque é completamente diferente. Um aluno de uma academia de um aluno teu de personal que te paga R$ 200 a sessão. Muito bem, eu trouxe aqui um artigo do Richens e do Clitter que falam sobre a relação entre o número de repetições realizadas numa determinada intensidade relativa a um RM e eles falam que é diferente quando isso é testado em atletas de força, em atletas de levantadores de peso, em atletas de endurance. E ele fala aqui num dos trechos do artigo que hoje em dia, na prática contemporânea você pode prescrever o treinamento de força de duas maneiras. Ou pelo número máximo de repetições que aquele indivíduo pode realizar em determinado exercício, com uma determinada carga, ou você pode realizar também a prescrição do treinamento baseada numa intensidade relativa a um RM, certo? Então como é que funcionaria? Pego lá o meu aluno no supino, coloco ele no supino, quero que ele trabalhe com 10 repetições máximas. E aí ele coloco lá, ele com 10 repetições máximas, ele consegue trabalhar com 100 quilos no supino. Ele tenta realizar a 11ª repetição e não consegue. Eu sei que para 100 quilos a intensidade máxima que ele consegue realizar de volume de treinamento são 10 repetições. Tá perfeito, você pode prescrever dessa forma. Uma outra forma que você pode prescrever, que a prática contemporânea demonstra, você faz o teste de um RM, o teste de carga máxima e você encontra lá, supino 100 quilos para 1 RM. Ele não conseguiu realizar a 2ª repetição. Então 100 quilos corresponde a 100% da carga dele. Você escolhe, por exemplo, 80% da carga dele, que nesse exemplo que eu estou dando fictício vai ser 80 quilos no supino. 80 quilos no supino, após isso, você precisa realizar novamente um teste de repetição máxima para saber quantas repetições ele vai conseguir realizar com 80 quilos, que corresponde a 80%. Não é você quem determina o número de repetições que ele vai fazer, é o músculo do teu aluno de personal, né? E aí que ele fala justamente isso, que quando a gente usa o método primeiro, o método inicial, que eu dei o exemplo aqui de número máximo de repetições, na verdade, esse método ele é claro, ele é fechado, ou seja, com aquele peso X você consegue realizar 10 repetições. É a intensidade máxima para aquela carga. E quando você realiza o treinamento baseado no percentual de um RM, você precisa completar justamente e fazer novamente um teste de repetição máxima. É mais trabalhoso, mas eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas não significa dizer que a outra forma estaria errada. Tá? Muito bem. Em particular, as evidências que são apresentadas por esse tipo de tabela que eu mostrei, tanto na parte 1 do vídeo quanto agora que eu acabei de mostrar, elas não são provenientes de literatura revisada, não é proveniente de artigo científico, é de livro, de autores. E pode ser notado também que Bechler e colaboradores, eles reconhecem um potencial, uma variabilidade potencial nessa relação com a literatura que explora, certo? E que eles dão advertências apropriadas e diretrizes para se utilizar essa tabela. E eles mesmo falam que essa tabela contém erro. A ausência de bases de evidências cientificamente estabelecidas para tal tabela sugere que a relação entre um RM e as repetições máximas completadas requer futuramente mais quantificações mais rigorosas, justamente porque esse erro que existe em se utilizar a tabela. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu estava treinando com o meu parceiro de treino, meu amigo de treino, Alberto Lassance, e a gente, depois de ter feito os testes de carga máxima, a gente foi fazer os testes de repetição máxima. Em virtude do nosso cansaço, da nossa rotina de trabalho, eu, por exemplo, dou 10 aulas por dia, o Alberto também trabalha bastante, a gente escolheu para essa semana uma porcentagem relativa ao RM de 50%. E a gente fez os cálculos lá de carga máxima e colocamos lá, imputamos 50% de um RM. E nós não conseguimos realizar, com 2 minutos de recuperação, o mesmo número de repetições em séries consecutivas
a 50% de um RM. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que se você tem aquele coleguinha teu que treina na academia e fala para você que coloca, por exemplo, no supino 85% de um RM e dá entre 50 e 90 segundos de descanso, que é o que a NASCA preconiza aí para tempo de recuperação para hipertrofia, sendo ótimos. E ele diz que ele trabalha aí entre 50 e 90 segundos de recuperação entre as séries e ele consegue fazer, por exemplo, 3 de 8 ou 3 de 10 a 85%, eu vou dizer para você, e você pode repassar para esse teu amiguinho, algumas considerações. Ou ele é maluco, ou ele é um charlatão mentiroso, ou ele é um ignorante, ou ele está treinando de forma submáxima. Porque se ele colocar 85% da carga máxima dele e descansar 1 minuto, que é o que os estudos do Villardson mostram como sendo um tempo interessante para o trabalho de hipertrofia, consequentemente, se ele mantiver a carga fixa, as repetições vão cair de 20 a 30% de uma série para outra série. Então, um cara que chega para você, não, eu treino com 85% da carga máxima e faço 3 séries de 8 com 1 minuto e meio de recuperação, ele só pode ser maluco, mentiroso, charlatão, ignorante ou ele está treinando de forma submáxima. Vamos seguir o barco, que a gente tem muita coisa ainda para ver. Bom, o primeiro objetivo desse estudo foi testar a diferença no número de repetições completadas no leg press entre os dois grupos, o grupo de levantadores de peso e o grupo treinado em endurance, que são corredores de fundo. O segundo objetivo desse estudo foi comparar as repetições que eram realizadas em cada intensidade com o que é sugerido pela literatura de coach, né, para justamente verificar a veracidade disso, se existe uma provável veracidade com isso. Muito bem, qual era a metodologia? 16 homens treinados, 8 levantadores de peso e 8 corredores de endurance. Os levantadores de peso, tanto os corredores de endurance, eles tinham que ter 2 anos no mínimo de experiência em suas atividades. Os levantadores de peso, os weightlifters, eles faziam em suas prescrições um volume de repetições abaixo de 6 repetições. E os corredores de fundo corriam acima de 800 metros e faziam, na verdade, um volume de treinamento bem maior do que isso. Eles realizaram um teste de repetição máxima, o teste de carga máxima, perdão, o teste de 1 RM no leg press. E eles realizaram 3 vezes com intervalo de 48 horas entre as 3 tentativas para não ter erro, para achar um RM certinho no exercício leg press. Como é que eram os testes? Eles realizavam uma série até exaustão de forma aleatória, em 3 intensidades distintas, 90%, 80% e 70% de 1 RM, que são as intensidades mais utilizadas para a aplicação de um treinamento de força, de um treinamento de musculação. Quais eram as características dessa metodologia? Tanto os levantadores de peso quanto os corredores de endurance, eles executavam as 3 intensidades de forma aleatória. Então, ou eles faziam 70 e 80 e 90, ou faziam 90, 70 e 80, ou faziam 70, 90 e 70, ou 90, 80 e 70, enfim, de forma aleatória. Não necessariamente 90, 80 e 70 nessa ordem. Muito bem, vamos aos resultados. Olha que interessante. Essa tabela 2, ela mostra a comparação do leg press, da performance do leg press, entre os dois grupos. Vamos lá. A 1 RM, obviamente, no grupo de levantadores de peso é maior, existe diferença significativa, eles são treinados para levantar peso, muito bem. E as repetições completadas? A 70% de 1 RM, o grupo de endurance training fez quase 40 repetições. O grupo treinado em força fez 18. Isso é mais do que o dobro. A 80%, o grupo de endurance fez quase 20. O grupo de levantador de peso fez 12. Isso é quase o dobro. E a 90% de 1 RM não houve diferença significativa entre os grupos. Então dá para se notar, além daquele primeiro vídeo que eu gravei, a parte 1, baseado agora nesse vídeo, na parte 2, que se o teu aluno, se o teu atleta for treinado em endurance, aí é que você não pode utilizar a tabela. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Esse é o gráfico que eu achei mais charmoso, mais interessante do estudo do Richens. Olha isso daqui. Isso aqui é um gráfico XY, onde mostra a porcentagem de 1 RM e o número de repetições realizadas. Esse primeiro tracinho aqui é o grupo treinado em Endurance Training, esse segundo traço liso aqui são os levantadores de peso. E aqui são protocolos de tabelas utilizados pelo Bashley e Early ou pelo Mayhew. Muito bem, a 70% de 1 RM
pelas bases das tabelas preditivas, pelo protocolo de Bessel da tabela preditiva, o indivíduo faria mais 11 repetições se ele tivesse 70%. Pelo protocolo, pela tabela preditiva de Mayhew, ele faria aí entre 16, 17 repetições, que é o que o grupo de levantadores de peso realizou. Olha quantas repetições o grupo de Endurance Training fez. 40 repetições. É mais do que o dobro. Então como é que você vai utilizar uma tabela? Você não pode utilizar uma tabela. E aí se isso se segue para 80%, isso se segue para 90%, olha a diferença na quantidade de repetições realizadas quando o indivíduo é treinado em endurance e quando o indivíduo não é. Então essa tabela, conforme eu falei lá na parte 1, no primeiro vídeo, que você precisa assistir se você não assistiu, ela não pode ser utilizada nem para destreinado, nem para treinado, nem para treinado em força e muito menos para quem é treinado em endurance. Joga fora a tabela, a não ser que você queira fazer um trabalho tosco, um trabalho porco, e aí dessa forma, com o teu aluno de personal, você não vai ser avaliado pelo que você pode proporcionar, pelo valor que você tem, e sim pelo preço. E aí você vai ser qualificado pelo preço. E quando você é qualificado pelo preço, você é qualificado pelo preço mais baixo. Você não pode ser qualificado pelo preço. Você pode ser qualificado pelo valor que você pode proporcionar e agregar na vida do teu cliente de personal. Para isso, você precisa seguir o que a literatura te recomenda. O que a literatura pesquisa, publica e mostra para você como deve ser feito. Eu não faço nada demais. Eu não faço nada diferente de você. Eu só tenho o trabalho de sentar, ler, ver o que foi publicado, ver o que foi descoberto e eu coloco na prática. O que funciona, eu guardo para mim e continuo aplicando com os meus alunos de personal. O que não funciona, eu deleto e sigo a minha vida. É assim que funciona na parte prática. Dessa forma, você tem como tentar minimizar o abismo, a distância que existe entre a ciência e a parte prática. Pelo menos você tenta minimizar essa distância, esse abismo que existe entre as duas partes. Essa é a tabela que está descrita lá no vídeo 1, na parte 1, e aqui na parte 2, do maior erro que o personal trainer pode cometer na hora de prescrever o treinamento de força, na hora de prescrever o treinamento de musculação. Não use essa tabela, a não ser que você seja preguiçoso. Muito bem, a discussão do artigo, ele diz o seguinte, que o achado mais importante desse estudo foi que o grupo de Endurance Training completou significativamente mais repetições, a 70% e a 80% de 1RM, do que o grupo de levantadores de peso. E não existiu diferença significativa entre os grupos a 90% de 1RM. A habilidade para o grupo de Endurance Training ter realizado mais repetições do que o grupo de levantadores de peso, em porcentagens relativas a 1RM, ela pode ser explicada, pelo menos em parte, pela especificidade nas adaptações geradas pelo treinamento específico que eles fazem. Aumento na capilarização, conteúdo mitocondrial, fenótipo muscular e sistema de tamponamento ácido básico para remoção de lactato podem ser encontrados nesses participantes que realizam protocolos de treinamento de endurance. E que isso pode ser ajudado, isso pode ser explicado, né? Isso pode ajudar os atletas de endurance a realizarem mais repetições do que os atletas de levantadores de peso em intensidades submáximas. É muito simples. A fisiologia do exercício é uma só. Ela explica exatamente isso. As enzimas atuantes no sistema glicolítico rápido, como exoquinase, fosfofrutoquinase, piruvato desidrogenase, lactato desidrogenase, elas são muito mais ativas, são muito mais atuantes em quem treina baseado em sistema anaeróbico lático. Os levantadores de peso faziam menos que 6 repetições. Alta intensidade e pouquíssimas repetições. Qual é a via energética utilizada? Sistema ATP-CP, fosfato de creatina, sistema fosfagênio. Os atletas de endurance treinam metabolicamente muito mais do que os atletas levantadores de peso. Então é óbvio que por uma intensidade submáxima, abaixo de 100%, eles vão realizar um número maior de repetições, porque o sistema glicolítico rápido deles é mais treinado do que os levantadores de peso, que só treinam o sistema fosfagênio, ATP-CP, fosfato de creatina. Nas conclusões, esse estudo demonstra a importância da especificidade, né, do estímulo
do esporte específico na relação entre o número, na relação entre as repetições e a porcentagem de 1RM. Além disso, esse estudo sugere que o tradicional guideline pode subestimar o potencial número máximo de repetições que pode ser completados numa determinada porcentagem de 1RM, principalmente para atletas que são treinados em endurance. Então foi exatamente o que eu acabei de dizer. Por favor, personal, não use a tabela preditiva para tentar relacionar intensidade relativa de esforço com o número máximo de repetições. Você vai estar cometendo o maior erro que o personal trainer pode cometer. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, entra lá no site da HiFit que tem muita informação para você. Esse e outros tantos assuntos fazem parte do curso Segredos da Hipertrofia. Esse curso está disponível online, são 8 horas de aula, onde eu abordo todas as questões relacionadas ao treinamento de força e derrubo diversos dogmas, paradigmas e crenças existentes na musculação. Não perde essa oportunidade não, o conteúdo programático está incrível, vale muito a pena você se aprofundar no conhecimento. Invista na tua carreira, invista em você. Para você que me assistiu até agora, eu agradeço a você, meu muito obrigado. Para você que me segue nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, HiFit Rodrigo Baladã. Para você que me segue no meu canal no YouTube HiFit, o meu muito obrigado. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.